Glória a Deus. Assim como nós entoamos essa melodia, nós também ouviremos o sussurrar de Deus aos nossos ouvidos espirituais. Amém? É muito bom ouvir a voz de Deus e dar uma resposta a Ele. Amém? Feliz é o homem, feliz é a mulher que ao ouvir ao Senhor, dá uma resposta a Ele. O segredo está em nós darmos resposta ao Senhor, daquilo que nós ouvimos. Amém? Uma vez o Senhor falando, nós darmos a Ele uma resposta. Quem não dá resposta ao Senhor vive triste. Sabia? Quem não dá resposta ao Senhor vive triste. O jovem rico, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizendo: olha, bom só existe um, senão Deus. Você conhece os mandamentos? Sim, conheço desde a minha meninice. Adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Conheço desde a minha meninice. Aí Jesus fala assim: então vai, vende tudo quanto tens, dê aos pobres e segue-me. A Bíblia diz que aquele moço ficou em silêncio, não deu resposta para Jesus. Quem não dá resposta para Jesus fica triste, vive triste. Amém? Que nós possamos dar resposta ao Senhor. Quando nós ouvimos o Senhor falar conosco, nós precisamos dar resposta a Ele. Amém? É isso que Ele espera de nós, uma resposta. Amém? Glória a Deus. Eu acho lindo a figura do tabernáculo. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, estava naquele ritual com incensário, dentro do Santo dos Santos, aquele lugar pequeno, com a arca da aliança, com o sangue aspergido na veste, na mão o incensário. E ele ia batendo incenso dentro do Santo dos Santos. Enquanto aquela fumaça não cobria o ambiente, Deus não vinha. No Antigo Testamento, enquanto o sumo sacerdote lá dentro no Santo dos Santos, ele estava batendo o incensário dentro do Santo dos Santos, aquela fumaça, ela tinha que cobrir todo o ambiente. Quando o sumo sacerdote não enxergasse a ponta do nariz, Deus não vinha. Enquanto ele conseguia enxergar a ponta do nariz, Deus não vinha. Quando eu começo ainda na presença de Deus enxergar a minha pessoa, Deus não vem. Está entendendo? E ele lá dentro do Santo dos Santos, vinha a presença de Deus e enchia aquele ambiente. Em cima da tampa do propiciatório, aquela nuvem entrava no Santo dos Santos. Quando aquela nuvem saía, era por obrigação. O sumo sacerdote, ele de frente da arca da aliança, ele contava 7 passos. Quando ele dava o último passo, que sentia a cortina de divisão do santo, do lugar santo para o lugar santíssimo, quando ele passava o véu e sentia, é aí que ele virava as costas e saía. Sabe o que nós aprendemos? Ninguém que ouve a Deus, sente Deus, está na presença de Deus, pode virar as costas para Ele. Nós não podemos virar as costas para o Senhor. Amém? Quando nós ouvimos a sua voz, não endureça o vosso coração. Porque quem endurece o coração vive no deserto. Quem fecha o coração não dá resposta, vive no deserto. Nós tivemos um escritor dos Salmos, ele diz: olha, enquanto o povo endureceu o coração, não deu resposta para Deus, Deus permitiu deles estarem no deserto. Então, ao ouvir ao Senhor, dê uma resposta para Ele. O Senhor espera uma resposta nossa. Amém? E eu sei que quando nós entendemos aquilo que Deus fala conosco, quando nós compreendemos aquilo que Deus fala conosco, muitas coisas da nossa vida mudam, sabia? Muitas coisas da nossa vida começam a ter sentido. Começa a ter sentido. Aquilo que nós não tínhamos sentido antes de ouvir a voz de Deus, ao ouvir, entender, compreender, dar uma resposta, a vida passa a ter sentido. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre um assunto de suma importância, que é o estudo das últimas coisas. Dentro de uma teologia, nós estamos aprendendo sobre escatologia, que é estudo do final dos tempos. E a Bíblia, ela sendo... Você sabia que a Bíblia não contém a palavra de Deus?
Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Esse livro que nós temos em mãos não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós conseguimos ter o discernimento de que esta é a palavra de Deus, que ela só está escrita, mas um dia ela foi verbalizada. A palavra de Deus, ela foi verbalizada um dia. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia escrito assim: e disse Deus, e veio a minha mão do Senhor, e veio o Senhor. Todas as vezes que você encontrar escrito isso na Bíblia, este momento foi verbalizado ao ouvinte, seja um profeta, seja um juiz, ou como se fosse um sacerdote. Então, uma vez esta palavra tocando a cada um, que assim passa a ouvir a palavra de Deus, e deixa essa palavra mover, muitas coisas começam a fazer sentido, inclusive os dias que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês, eu não sei a sensibilidade de vocês, eu não sei o quanto vocês estão sensíveis para notar que alguma coisa está acontecendo no âmbito espiritual. Não está normal, não está comum, as coisas não estão comum. Nós podemos ver que estamos vivendo um tempo que algumas palavras proféticas para o tempo estão se cumprindo. Algumas palavras proféticas, elas estão passando a ter sentido quando nós aplicamos o nosso coração a compreender estas coisas, a ter um despertar para estas coisas. Nunca que ninguém, eu gosto até de conversar com algumas pessoas que estão aplicando este hábito de ter o discernimento daquilo que Deus está querendo tratar, daquilo que Deus está querendo fazer. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho notado que não é só comigo que isso está acontecendo. Pessoas estão tendo discernimento que alguma coisa está acontecendo no âmbito espiritual. Alguma coisa está acontecendo neste mover espiritual. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e não precisa ter um conhecimento profundo das Escrituras, basta você ter um Espírito de Deus, porque estas coisas são reveladas pelo Espírito, nós passamos a compreender certas coisas e parece que o nosso coração começa a aumentar o temor. Eu não sei você, eu não sei qual é a amplitude da sua fé, mas nesses dias Deus tem me tomado de um temor maior do que eu já tinha, para despertamento de uma vida de busca mais, de buscar mais. Por esses dias o Senhor está movendo de uma forma diferente, fazendo entender coisas em que o nosso coração começa a ficar apertado com as coisas que estão acontecendo. Pastor, o senhor está querendo colocar medo? Não, quem coloca medo é a rede esgoto. Pastor, ele anuncia a palavra. Pastor, ele sempre diz, quem está no Senhor, descansa nele. Quem está em Deus, descansa nele. Quem está no Senhor, descansa no Senhor. Estar em Deus, irmão, o melhor lugar e o lugar mais seguro desta terra é na presença de Deus e no propósito de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando isso acontece? Quando eu estou no centro da vontade de Deus. 1000 pegam Covid, 10.000 HN1, mas tu não serás atingido. Está entendendo? Está entendendo? Amém? Em nome do Senhor Jesus, tira todo o medo, bota a fé. Amém? Olha só, então nesses dias o Senhor está nos fazendo entender e compreender algumas coisas proféticas para esse tempo. E eu posso dizer isso que não é só por causa desse momento. Desde o começo do ano, o Senhor tem falado comigo algumas coisas e tenho transmitido à igreja aquilo que o Senhor falou comigo. Nós terminamos um culto
uma campanha de 12 dias de oração no começo do ano. E no último dia o Senhor falou muito forte conosco. O vento queria soprar. E muitos não iriam suportar. O vento iria soprar. E ia chacoalhar a figueira. Passa-se o tempo e nós passamos a ver e a observar que realmente as coisas de Deus são sensíveis, porque elas se discernem espiritualmente. O carnal não compreende as coisas do Espírito porque parece loucura. Porque é difícil para nós, irmãos, entender e compreender as duas naturezas em nós. Você sabia que nós temos duas naturezas, a física e a espiritual? A física nós alimentamos através dos olhos, através dos ouvidos. E a espiritual nós olhamos com os olhos da fé, do entendimento espiritual. Você sabia que a primeira coisa que o mal ele faz com uma pessoa que está em Deus, a primeira coisa que ele faz é cegar o entendimento. Porque se ela consegue fechar o entendimento, esta pessoa não consegue alimentar a fé. Ela só consegue ser alimentada com aquilo que seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem, nesse nível aqui. A palavra de Deus nos dá uma direção mais ampla, mais segura. É isto que todos aqueles que professavam a fé em Deus diziam. Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. Por isso que ele entendia, deitar-me faz em verdes pastos, mas também guia-me mansamente às águas tranquilas e permite-o andar pelo vale da sombra da morte. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos estar entendendo algumas coisas, compreendendo algumas coisas, e dentre elas entender este momento que nós estamos vivendo. Nada está acontecendo por acaso, nós vamos chegar até o dia de hoje de uma forma simples e enxergar com os olhos daquilo que nós estamos vendo aqui para transmitir no espiritual. Só que para isso aconteça, eu não posso pular etapas. Porque senão fica uma coisa sem sentido. Porque quando nós passamos a compreender algumas coisas que Deus já fez, é isso que é importante em Deus. Tudo que Deus já fez no passado é um modelo para o futuro. Tudo aquilo que Deus fez no passado é um modelo para o futuro. Como Deus operou no passado, é um modelo para o futuro. Então, essa palavra, esse entendimento, ele é baseado em cima daquilo que nós temos na palavra de Deus. Então, este assunto, nós precisamos dar ênfase àquilo que aconteceu, para nós vermos o que está acontecendo, e aquilo que vai acontecer. Tudo o que aconteceu repercute nisto que nós estamos vivendo hoje, e isso que nós estamos vivendo hoje, dentro de uma palavra profética de Deus, repercute para o futuro. Então, a Escritura Sagrada mostra para nós alguns caminhos. Então, nós vamos tratar de assuntos que outras pessoas têm outro entendimento. Quando nós chegarmos num assunto sobre a dispensação da igreja e as palavras proféticas para Israel, muitos têm interpretações diferentes. Quando nós chegarmos no arrebatamento da igreja, uns acreditam que são eles entendedores do pré-tribulacionismo, outros pós-tribulacionistas, outros mid-tribulacionistas. Então, há muita interpretação, porém a palavra de Deus nos traz convicções, e eu tenho convicções a respeito daquilo que professo de fé. Eu creio piamente que nós, a igreja do Senhor, não vai passar pela grande tribulação. A igreja do Senhor será poupada da ira de Deus que virá sobre a terra na grande tribulação. Eu creio piamente nisso, creio piamente. Não sou um debatedor. Se alguém chegar em mim e falar assim, pastor, podemos fazer um debate, pastor, de pessoas que creem na pré-tribulação e pós-tribulação? Eu falei assim, eu posso dizer, não, eu não faço debate. Eu apenas pronuncio a minha fé. Eu apenas falo a respeito daquilo que tenho convicção. Eu ensino a palavra de Deus quando a pessoa quer aprender.
Eu não discuto doutrinas, eu apenas prego o evangelho. Eu não faço debates de doutrinas, porque eu vejo que o debate de doutrina é a mesma coisa de duas pessoas ter um pitbull e eles colocam numa rinha e deixam os pitbulls se acabarem, e quando tudo se acaba, ou um morre ou um fica com ferimentos graves, os donos recebem o prêmio. O que eu vejo nesses debates é, quando dois debatedores debatem doutrina, são dois animais que se degladiam para provar quem está certo. Se é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todos divergem para o bem comum, a salvação eterna. E precisamos entender e compreender. Jesus nunca debateu, irmão, eu acho lindo em Jesus. Jesus, ele nunca debateu, ele sempre professou a sua fé. Com 12 anos, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando doutores, não debatendo a respeito da fé. Jesus, quando ele recebe a visita ilustre de um grande homem da época, fariseu, da corte judaica da época, ele não debateu, ele apenas mostrou convicções da sua fé. E tocou tanto aquele homem, que aquele homem se converteu ao Senhor. Tenho a plena convicção disso. Então, nós procuramos ensinar. Pastor, me ensina. Amém. Pastor, vamos debater. Não debato doutrinas. De maneira nenhuma. Amém? O que eu quero na realidade é ensinar aquilo que eu creio. Jesus, ele muitas vezes diz em praça pública: olha, não ouviste o que dissestes aos antigos? Porém, eu vos digo. Ou seja, aquilo que eu tenho de convicção eu passo a ensinar. Aquilo que tenho de convicção dentro da palavra eu passo a ensinar. E se porventura tem algo que me chama atenção e diverge daquilo que eu aprendi, eu vou procurar estudar e buscar no Senhor. E eu tenho a plena convicção de que muitas coisas eu aprendi, mesmo tendo convicções de algumas coisas, e vejo que realmente nós podemos nos equivocar, nós buscamos o Senhor, nós buscamos em Deus. Amém? Então vamos lá. A convicção que nós temos a respeito desse tempo que nós estamos vivendo e que traz para nós um entendimento a respeito do fim. Sabemos que muitas coisas não convergem para o fim, apenas prenunciam o fim. Algumas coisas que nós podemos ver na Bíblia, principalmente Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, para aqueles que fazem a exegese do texto, que buscam escavar do texto coisas preciosas, muitas coisas do capítulo 24 de Mateus diz respeito ao momento da tribulação e aquilo que antecede a tribulação, aquilo que está por acontecer na segunda vinda de Jesus e aquilo que está para acontecer no arrebatamento da igreja. Existem duas coisas distintas: arrebatamento e a segunda vinda. Amém? Que é o que nós vamos ensinar. Mas antes disso, nós vamos terminar o assunto que nós começamos na semana passada, que são os reinos. A semana passada nós falamos da estátua de Daniel, que no capítulo 2, Nabucodonosor tem uma revelação de uma estátua, porém ele não tinha a sua interpretação. Então a Bíblia vai dizer para nós que ele pede para os adivinhos e ninguém consegue discernir o que era aquela revelação, e chama Daniel, do qual tinha o Espírito do Senhor sobre ele. E a Bíblia diz que Daniel dá a interpretação da estátua de Nabucodonosor. Então, a estátua era cabeça de ouro, peitos e braços de prata, corpo de bronze, as duas pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E ele viu, na visão, uma pedra que sai da montanha, cortada da montanha, sem auxílio de mão humana, e que toca no pé da estátua e despedaça a estátua. Então Daniel começa a revelação dizendo que aquela revelação era os reinos que se levantariam no mundo, ou que regeriam o mundo. Haja visto, irmãos, que os reinos que dominaram o mundo como um reino soberano não foram muitos. Existem muitos reinos, existem muitos governos, existem muitas nações, mas existiu e existirá. Existiu governos e existirá governo que abrange o mundo todo, que toca o mundo todo, independente
independente de um governo local, de uma nação local, o governo que se levantou por esta estátua de revelação que Nabucodonosor teve, mostra que foi um domínio mundial. Foi algo global, algo mundial, algo que tocou o mundo. Então a estátua tinha a representação de cabeça de ouro, representando a Babilônia. Depois tinha o peito de prata, com os 2 braços de prata, os medos e persas. Depois nós temos o corpo de cobre, representando a Grécia. Depois nós temos as 2 pernas de ferro, representando Roma oriental e ocidental. Depois nós temos os pés de ferro misturado com barro, que é uma liga, que não tem liga, não tem juntas, não tem ligadura. Ferro e barro é um governo que se levantaria, mas que não dominaria o mundo de princípio, seria apenas uma mistura de alguns reinos, misturado com alguns tipos de governo. Então, logo nós entendemos que esta estátua, na revelação de Daniel, até mesmo porque no livro de Daniel contém ensinos proféticos, que quando nós começamos a garimpar, muitas coisas ocultas estão ali e estão sendo reveladas, foram reveladas e estão sendo reveladas para um tempo específico. Então, Daniel tem uma outra revelação. E agora no capítulo 7, Daniel tem uma revelação. Se no capítulo 2, nós temos uma revelação pelo sonho que Deus deu a Nabucodonosor, no capítulo 7, foi o próprio Deus que deu a Daniel uma revelação. Se no capítulo 2 Daniel era mais jovem, no capítulo 7 Daniel já tinha 50 anos a mais. Você consegue esperar? Teve uma experiência com Deus, não é? Aí depois demora mais 15 anos para ter outra experiência com Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, no capítulo 7, Daniel começa a relatar a sua visão. Então, abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 1 em diante. Daniel capítulo 1, 7, verso 1 em diante. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Irmão, isso que é interessante. Ele teve a revelação e logo anotou. Amém? Isso aqui tem de grande valia. Ele recebeu a revelação e anotou. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então logo nós entendemos que esta revelação, ela tem um nível civil, físico. Por quê? Porque subia do mar. O mar representa o mundo. Dentro do livro de Daniel e dentro do livro de Apocalipse, na simbologia bíblica, o mar representa o mundo. Então Daniel estava olhando ao longe, e de repente naquela visão, subiu do mar, devido ao choque do vento, as ondas agitadas, subiu do mar, então se elevou neste mundo. Então Daniel estava atento. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui a revelação deste leão, eu até queria que você anotasse. O primeiro governo que representa este animal é a Babilônia. A Babilônia era representado pela sua força e pelo seu potentado, em 2 áreas. O rei é rei da terra, e a águia é rei do céu. Então, o domínio estava vindo tanto da terra como do céu. O governo da Babilônia era tão potentoso que falava de domínio de rei. Era de autoridade. Então representa o leão, a representação do leão representa a Babilônia. Porém,
aquele leão que estava sendo levantado do mar com 2 asas. Só que ele nota que as 2 asas foram arrancadas. As 2 asas foram tiradas. E as 2 asas sendo arrancadas, ele já estava tendo a interpretação que o reino da Babilônia, que da mesma maneira que se levantou, ele também cairia. E a Bíblia vai dizer para nós que, e continuou olhando, eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Note que o urso, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele levanta-se apenas de um lado, com 3 ossos na boca. Ali na realidade, Daniel estava tendo a revelação de que a Babilônia cairia e se levantaria uma nação, 2 nações, porém uma era mais forte do que a outra. E aqueles ossos na boca era, assim como a Babilônia conquistou o mundo, vocês não vão conseguir conquistar todo mundo. Vocês apenas vão conquistar alguns reinos, porém será de âmbito universal. Então, a Bíblia vai mostrar para nós que este segundo império se levanta com os medos e persas, que era a confirmação do peito e dos braços de prata da estátua de Nabucodonosor. A Bíblia começa dizendo para nós, e depois disso continuei olhando, eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Tinha também este sinal, 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. A terceira nação que se levanta era a Grécia. Alexandre o Grande, sendo ele o imperador da época, muito jovem, e por ser muito jovem, ele se desvaria em uma noite de bebedeira, se embebeda e morre. Se levanta 4 generais que eram do seu exército e se dividem. Por isso do leopardo que tinha asas, que dominava muito rápido e muito funesto, era os seus confrontos, e ele em 10 anos domina todo o mundo. E depois da sua morte, 4 generais assumem o governo da Grécia, que era de âmbito mundial. Enfraquece-se um pouco, porém continua sendo de governo mundial. E aproximadamente foi de 160 anos o seu governo. Então, ele teve uma outra revelação, dizendo no verso 7: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz de grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele.
e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único, que não será destruído. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, olha para você ver que tem concordância com aquilo que Daniel descreve do capítulo 2. Que da mesma maneira que Nabucodonosor teve a revelação dos reinos que se levantaram na figura da estátua, nós temos no capítulo 7 agora a figura dos animais. Da mesma maneira que nós vemos os reinos sendo levantados e ruírem por si só, chegando até o último reino que se levantou de uma forma diferente. Olha que interessante, diferente do que as outras partes do corpo da estátua. Assim também este último animal foi levantado diferente dos outros animais levantados. Note que na estátua tem uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e tocou no pé da estátua e desfez-se a estátua. Quebrou-se a estátua, ou seja, quebrou todos os governos. Nós vemos que a revelação dos animais, que Daniel teve a revelação, nós vemos que o último animal, ele também era diferente, ele também era estranho. Era um animal sem tipo, ele tinha aparência de alguns outros animais e algumas anomalias. Nós temos os dentes de ferro e as unhas de ferro. Note que da primeira revelação, nós temos o barro e nós temos o ferro. Na segunda, nós temos os dentes de ferro e o corpo de animal. Só que desse corpo deste animal, feroz, diferente, e que causava espanto, na sua cabeça, continha 10 chifres. 3 foram arrancados, e um nasce no momento em que Daniel estava tendo a revelação. Ele não estava lá, ele não fazia parte daquele monstro, daquele animal, daquele ser. Ele não fez parte daquele ser. Ele nasceu depois da revelação. E a Bíblia vai dizer para nós que naquele chifre pequeno tinha 2 olhos e uma boca, que lançava blasfêmias e blasfemava como se fosse homem. Aí a Bíblia vai dizer que um ancião de dias desce assentado num trono de glória, e juntamente com este ser, anjos que o serviam. O mundo espiritual ativo nesta revelação de Daniel. O ancião de dias desfaz todo o domínio que tinha aquele animal e passa o domínio ao filho do homem que descia para ter domínio sobre todas as nações. Meu Deus do céu. Então, nós vemos que nessas figuras, porque a Bíblia ela tem que ser interpretada de 3 maneiras: figurado, alegórico e literal. Anote aí. A Bíblia se interpreta literalmente, de forma literal, de forma alegórica e de forma figurada. Então existem coisas na Bíblia que são figuras. Ou seja, Jesus, ele utilizou figuras para exemplificar a fé. Jesus utiliza algumas figuras. Um candelabro representava a sua pessoa, porque ele disse: quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele usa a figura do candelabro para expressar uma verdade espiritual. Irmão, eu acho tão lindo isso, que Jesus, tão graduado que era, que ele usava coisas simples para revelar coisas espirituais. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque o ser humano não consegue discernir as coisas espirituais de imediato.
Por isso que Jesus usava figuras para que as pessoas entendessem e compreendessem coisas espirituais. Quando João ele fala a respeito da luz, da forma que ele transmite a luz, Deus é luz, é uma forma tão distante de compreensão, mas quando Jesus usa a figura de um candelabro para expressar quem ele é, ficava mais simples, porque um candelabro é diferente do que esta luz. Esta aqui é por energia, aquele ali é por azeite. Então, o que estava em Jesus, como homem, trazia luz na mente daqueles que o seguiam. No entanto, que a palavra que Jesus pregava, ela tocava a vida das pessoas de tal forma que as pessoas eram atraídas por aquilo que Jesus falava. Porque são verdades espirituais. Ninguém vai conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. Nós não andamos com Jesus, olha só, nós não andamos com Jesus, não caminhamos com Jesus, mas a palavra de Deus mostra para nós, pela vida do Cristo que nós professamos a fé, o nosso Messias, pela sua vida nós conseguimos ter um modelo de vida, e através disso nós temos luz na mente para caminhar com o Senhor. É aí que nós não andamos em trevas. O que nós temos que entender, muitas pessoas que foram doutrinadas pela igreja romana, não conseguem ter a imagem do humano, porque quando olham para Jesus, é somente o Senhor. Jesus, ele não veio para ser Senhor, ele veio para ser homem. Para quê? Para que como homem que Jesus foi, ele pudesse nos atrair para o ser espiritual, que é Deus. Jesus como homem, ele veio ensinar a humanidade a ser humano, a ser humano. Então a ideia que nós temos, porque fomos doutrinados, é que olhamos para Jesus e Jesus é só Senhor, só Deus, não foi o homem. Aí nós temos medo de Deus, medo do inferno, medo do céu, medo de anjo, medo, porque a imagem que nós temos é do Cristo, do Messias, o Deus. Mas Jesus foi homem, e toda palavra que Jesus ensinou, ele usava figuras para que as pessoas pudessem compreender. Jesus usava alegorias. O que são alegorias? Alegorias são parábolas contadas, são histórias contadas que expressam uma verdade. O reino dos céus é semelhante a um homem, que passando por um campo encontra um tesouro. Aí este homem vai e vende tudo quanto tem para comprar a terra por causa do tesouro. Jesus estava ensinando em alegoria o que era abandonar as suas vontades e abraçar o tesouro que lhe foi revelado. Aleluia! Aleluia! Está entendendo? Alegorias. E a Bíblia tem forma literal, a Bíblia mostra literalmente para nós. Quando Jesus mostra a respeito do céu, a respeito do inferno, Jesus estava falando literalmente, o céu e o inferno. Então a Bíblia tem 3 linguagens, nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque às vezes é uma figura que expressa uma verdade, às vezes é uma história que expressa uma verdade, e às vezes nós temos literalmente a verdade. Então nesse texto aqui, nos 2 textos de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, são 2 verdades expressas através de figuras. É por isso que o Apocalipse dá medo, porque nós vamos entrar no decorrer do assunto, nós vamos entrar em Apocalipse, e você vai ver tanta morte, tanta tragédia, tanta desgraça, tanto cavalo, não é? Teve até um irmão que veio uma vez cantar lá em Bauru, e ele veio cantar, e antes dele cantar ele falou assim: irmãos, eu creio que lá no céu tem um aras. Eu creio que lá no céu tem um aras, e lá tem cavalo de fogo. Aí ele isso para fazer alusão na canção que ele ia cantar.
Aí soltou a canção e o CD não ia, o CD não ia, o CD não ia, parou o CD não ia, não ia, não ia. Aí o irmão gritou assim: ei, irmão, caiu do cavalo, hein? Aí depois entrou a canção, ele cantou lá uma música de rodeio na igreja, amém? Mas olha só, nós começamos a olhar em Apocalipse e nós começamos a observar que tem algumas figuras, ali são figuras de linguagem, para expressar a nós o real entendimento do que significa o que vai acontecer, e é isso que Deus quer que nós venhamos entender. Então vamos lá. Quando nós pegamos a cabeça de ouro, o primeiro animal representava a cabeça de ouro. Então, o primeiro animal como leão, com asas, representava o governo da Babilônia. Que na realidade, nós podemos ver que, irmãos, é tão interessante, quando Deus abate o governo de Nabucodonosor para se levantar outro rei, Nabucodonosor, ele recebeu a palavra e se ensoberbeceu tanto, que no capítulo 4 a Bíblia vai dizer que Deus, pela soberba de Nabucodonosor, fez ele comer capim. Amém? Olha, pela soberba, Deus fez ele comer capim. E aqui Daniel tem a revelação de que novamente ele seria colocado de pé, porque o leão foi cortado as asas e foi colocado de pé, e ele falava como homem, tinha um coração de homem. Porque quando Deus visita Nabucodonosor, quando ele estava no pasto, Deus visita ele dizendo que existe Deus acima do Deus Nabucodonosor, e que existia um Deus maior do que ele, um soberano sobre todas as coisas. Ele levanta do capim, do mato, para ser novamente rei. Ó. Então, o segundo que se levanta, depois que nós aprendemos as profecias da semana passada, os medos e persas, na representação do urso que devora 3 nações e não consegue dominar o mundo da sua época, mas tinha domínio mundial. Quando nós olhamos para o terceiro, o leopardo, significando a Grécia, nós temos um império potentoso de Alexandre o Grande. Também aprendemos a semana passada sobre o governo. E depois esse animal terrível. Então, neste sonho, nesta revelação de Daniel, quando ele olha para a besta era um animal terrível que tinha dentes de ferro e as unhas eram de ferro, mostrando a mesma capacidade de destruição de Roma, das atrocidades de Roma. Então, logo nós entendemos que da mesma maneira que da estátua de Nabucodonosor, simbolizando Roma pelo ferro, né, pelo período também, né, da descoberta do ferro, nós temos a revelação de que Roma seria o último animal, assim como na estátua seria as pernas de ferro. Então agora, só que olha que interessante, da mesma maneira que a estátua tinha pés de barro misturado com ferro, a besta tinha 10 chifres. Esses 10 chifres, quando a Bíblia fala de chifres, fala de domínio, de autoridade. Fala de domínio. Tá? Domínio e autoridade. O animal que tinha 10 chifres, ou ponta nas suas cabeças, simbolizavam fragmentos deste primeiro reino. Ou seja, se o dente que tinha a besta e a unha que tinha a besta, quando a gente olha para os dentes, era para devorar e se alimentar. E quando a gente olha para as mãos, é para agarrar as suas presas em autoridade atroz, para destruir. E a Bíblia mostra que ele pisava por cima ainda das nações. No entanto, que nós podemos observar como é que Roma fazia com aqueles que infringiam suas leis. Matavam de forma terrível. No entanto, que Herodes, quando soube que Jesus, que o Filho de Deus estava vindo ao mundo, o que ele fez? Fez um decreto para mandar matar todos os primogênitos, sem dó. Era atroz. Herodes, na época de Jesus, Herodes o Grande, matou todos os seus familiares para ninguém assumir o trono. Olha que terrível. A família, na realidade, a dinastia dos Herodes, que não é nome, mas era uma nomenclatura, tá? Dos imperadores. Então, nós notamos que esta besta, ela tinha 10 chifres.
como também o pé da estátua continha 10 dedos. Então, quando Roma cai, Roma divide-se em dois, a oriental e a ocidental. Quando ela enfraquece, chegando no 4º século depois de Cristo, que ela enfraquece, alguns bárbaros, que nós aprendemos na semana passada, alguns bárbaros dominam um governo parcial e fracionado. Aí que surgem as nações. Se você não anotou, anote hoje então que eu vou dizer, ó. Depois que Roma cai, irmão, aprenda assim, ó. Roma, na realidade, não tem nada a ver com a igreja romana. Até a metade do 4º século, quando nós falamos de Roma, era domínio político. Quando nós falamos de Roma, era domínio político. Quando nos meados, ou passando a metade do 4º século, Constantino, que era o imperador da época, pseudamente se converte ao cristianismo. Imagine, até o 4º século a igreja era perseguida. Até o 4º século a igreja sofria terrivelmente, que nós vamos aprender. Quando Constantino pseudo se converte ao cristianismo, ele atrela, como Roma estava em decadência, perdendo seus domínios de autoridade, o caminho que se traça era unir-se ao mais fraco. Então, nós temos a igreja agora tendo autoridade e voz do Estado. Então, a igreja, depois de Constantino, ela passa agora a se misturar. Ela passa por uma mistura. É aí que surge a ideia de colocar algumas coisas de idolatria. É aí que passa a idolatria a tomar conta da fé cristã. É aí que aparece muitas coisas no meio, quando o Estado se aliou à fé. É aí que nós vemos, que nós vamos aprender o que aconteceu. Nós vamos entrar nesse período da igreja também. Amém? Então, olha só, quando nós falamos de Roma como domínio mundial, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver, depois de Cristo, não tem nada a ver com a igreja. Até porque desses 4 séculos primeiros, a igreja era perseguida por Roma, que tinha o governo mundial. Então, a fração, sejam de dedos da estátua, ou seja, de chifres da besta, era uma representação da perca do domínio de Roma, mas que estaria ligado ainda na estátua. Por quê? Porque a estátua só perde o poder de autoridade governamental quando a pedra cortada sem auxílio de mãos toca o pé da estátua. É só aí. Então, quando nós aprendemos no decorrer, isso nunca aconteceu ainda desses governos serem totalmente destruídos e ser implantado um governo que não terá fim, que é o governo de Cristo, que será implantado na terra. Amém? Que é o governo de Cristo que vai ser implantado na terra. É depois do domínio de Cristo como governo na terra. Por isso que eu creio, irmão, se alguém perguntar para você, você vai morar no céu ou na terra? Você pode gritar com convicção: eu vou morar na terra eternamente. Amém? Porque tem crente que tem medo de falar que vai morar na terra. Um tempo atrás, um testemunho de Jeová chegou em mim e disse assim: você tem fé? Eu falei: tenho. Qual fé é a sua? Eu sou cristão. Ah, então você acredita que as pessoas vão morar no céu? Eu falei assim: não. Mas como não? Como que o crente não vai morar no céu? Eu falei assim: não, o crente não vai morar no céu. O céu é apenas um estágio intermediário para as coisas que vai acontecer aqui na terra. Eu disse assim: como é que você crê que será a separação do ímpio e do justo? Porque você crê, não crê? Você não quer que nós vamos morar na terra? Ele disse: eu creio. E como que vai ser a separação do justo e do ímpio? Aí um olhou para o outro, e eu vi que eu acho que faltou. Eu falei: eu vou ensinar para você.
Ele falou assim: esse período será um período onde o Senhor livrará a sua igreja da grande tribulação que haverá sobre toda a terra. Aí nós temos a separação do justo e do ímpio. Eu não vou contar o resto, senão você não vai vir nos estudos. Amém? Mas olha só, aí eu disse para eles: da mesma maneira que você crê que nós vamos morar na terra, eu também creio que um dia eu vou voltar e vou livrar vocês do anticristo, na guerra do Armagedon. Está entendendo? Nós não vamos morar no céu. Haja vista que o céu, depois do grande trono branco, que é o juízo final, a Bíblia diz que depois que todas as coisas forem julgadas, Satanás vai ser preso e lançado no inferno, junto com as almas que ressuscitaram, serão lançados no inferno, e a Bíblia diz que este céu e esta terra vai se enrolar como um papel, e haverá novos céus e nova terra. Meu Deus! Está entendendo? Aleluia! Amém? Crente, você não vai morar no céu. O céu é apenas um lugar intermediário de livramento, que eu coloco a minha alma em esperança todos os dias, que o Senhor me livrará da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Amém? Olha só. Então a Bíblia começa a mostrar para nós que nessas estátuas, nessas revelações, tanto da estátua como das revelações dos animais, este último governo seria um governo diferente. Seria um governo diferente. Porque assim como a estátua, todos os metais são metais ferrosos e de liga, o pé era barro e ferro. Então mostra para nós dois estilos de governo. Dois estilos de governo. Olha só. Quando nós olhamos para os animais, nós temos 4 animais, e nós temos o último, que não era a representação de animal, era um monstro, era uma besta, era algo indescritível, parecia um animal, mas não era. Olha só. E esse animal tinha 10 chifres. Chifre fala de autoridade. Só que nós vemos ali. Os irmãos estão acompanhando na internet, está na internet? Então está na internet. Então nós vemos que este animal, ele perde 3 chifres, que compõem esta numeração de governo. E levanta um no lugar que tinha olhos de homem e boca de homem, e lançava blasfêmias. Então nós vemos tanto na estátua, como no último animal, que era um governo diferente, que era um domínio diferente, que era algo que não era comum. Então quando nós olhamos para isso, nós conseguimos enxergar que o tempo em que se levantaram os governos e caíram, nota-se tão nítido, que um governo levanta e o outro é abatido. Mas quando este último governo que está por se levantar, ele não tem definição. Ele não tem definição, ele não tem dias de começo e também não tem término, por isso que é profecia. Quando nós olhamos para os 3 governos que se levantaram, é história comprovada biblicamente e historicamente. Quando nós olhamos para o último governo, é um governo que se levantará em um tempo distinto dos outros, de forma distinta dos outros. Por quê? Porque quando nós olhamos para cada parte da estátua e para cada animal, nós temos específico aquele governo. Quando se levanta o último governo, na representação dos pés da estátua e na representação da besta, não tem distinção de governo, não tem característica de governo, se apoia em um mover global. Irmãos, nunca se houve na face da terra um momento em que as pessoas mais usam este nome, globalização. Nunca se houve na terra, de fatos históricos,
um governo que se levantasse em comunidade. Não houve na face da terra um governo parecido com este último governo que vai se levantar, porque esse último governo não é apenas um governo, uma nação, mas são várias. Então, na estátua são 10 dedos, representando 10 nações. E os animais são 10 chifres, representando 10 nações. 3 cairão e se levantará um com voz de autoridade. Porque dos pés da estátua são governos distintos. Olha só, o barro é uma representação, irmão. Eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado em falar isso aqui. O barro é um material frágil em relação ao ferro. E note que a besta tinha dente de ferro e unha de ferro. Mas quando fala de domínio e governo, fala de chifre, no entanto que 3 caíram. Olha só. Então, a mistura do barro com o ferro não dá liga, porque são 2 estilos de governo. São 2 governos diferentes. 2 estilos de governo diferentes. Existe um governo por dinastia, que vai de imperador para imperador, de rei para príncipe, rei para rei, imperador para imperador. É um domínio comunista, é um domínio de autoridade, de dinastia. E o outro governo é o governo do barro, que é o mais frágil, que é o governo democrático. Em todas as nações do mundo, só é regido através destes 2 estilos de governo. Não existe outro estilo de governo a não ser um governo de dinastia e um governo democrático. Não existe. Não existe. Por que que nós estamos vivendo um tempo, um período, não é isso que eu vou ensinar, tem mais coisas, mas olha só, estamos vivendo um tempo em que estas coisas estão mais claras à nossa vista. Estão mais claras. Por que que o governo democrático é o mais fraco? Porque todos têm voz. O governo democrático, todos têm voz. É o mais fácil de ser destruído. Só precisa ter a maioria. Então, esta mistura de ferro e barro, representado nos 2 estilos de governo que nós estamos vendo, que só existem esses 2 tipos de governo, é uma mistura que não tem liga. Assim bem como um chifre não tem a sua força permanente. Então, nós estamos falando de um momento profético, de um momento agora. Nós estamos falando de algo que vai acontecer agora. Nós estamos falando de algo que a qualquer momento pode acontecer. Mas algumas coisas ainda precisam acontecer antes disto. E é isso que eu quero trazer o alerta. É isso que eu quero conscientizar você da nossa responsabilidade, do nosso temor, do nosso amor para com o Senhor. Como eu disse, isto aqui não é informação. Eu não quero aumentar o seu conhecimento, eu quero aumentar o seu temor. Aleluia. Amém? Essa é a vontade do Senhor para nós. Então, quando nós passamos a olhar isso, nós não podemos esquecer que Daniel teve outras revelações, no mesmo sentido, sobre governo mundial. Daniel é o profeta que profetiza para o fim de todas as coisas, assim como Apocalipse revela coisas para o fim. Então, Daniel teve uma outra revelação, e essa outra revelação está no capítulo 9. Está no capítulo 9 de Daniel. Abra sua Bíblia, por favor. Irmãos estão entendendo? Amém? Alguma dúvida? Pastor, não entendi algo.
Se eu puder te ajudar, amém? Os irmãos estão entendendo então? Quando se fala da revelação da estátua e das revelações dos animais, referem-se àquilo que aconteceu e àquilo que está por acontecer no governo mundial. Jair. Isso, é o que nós vamos entrar. Eu estou indo devagarzinho para que os irmãos não percam, amém? Não percam o sentido, tá bom? Amém? Então Jair já passou para nós aqui, ó, os 10 dedos representam 10 nações e os 10 chifres representam 10 nações. O chifre pequeno representa o anticristo, amém? Que é o que eu vou dizer aos irmãos, tá? Ó, nunca esqueça, irmão, você nunca ouviu tanto como nos dias de hoje essa palavra, ONU. Né? Você nunca ouviu tanto como você está ouvindo nesses últimos dias. E disse o embaixador da ONU: irmãos, tudo está sendo tramado para se levantar esse único governo. Tudo está sendo preparado para se levantar. Então vamos lá, Daniel tem mais uma revelação. No capítulo 8, irmãos, eu não disse, mas no capítulo 8 também fala de uma revelação a respeito dos reinos, tá? Mas não vou dizer, assim, não tem necessidade, são 2 reinos que se levantam também, que tem o mesmo sentido da estátua e dos animais. Olha só, Daniel capítulo 9, eu acho muito lindo, eu queria que você me acompanhasse na leitura. Olha só, é muito lindo, ó, verso 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, olha só que interessante, entendi pelo quê? Pelo quê? Você está conseguindo entender como cai por terra esse negócio de revelação de profetaiada dos últimos dias? Um profeta teve uma revelação, por onde? Pelo livro. Ai, meu Deus do céu. Não sei se você está entendendo, mas eu estou entendendo. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70. Meu Deus do céu. Ele entendeu pelos livros que aquele momento em que ele estava vivendo era o momento que Deus estava cumprindo, ou chegando o tempo de cumprir a palavra profética. Ah, se nós entendêssemos isso. Ah, se nós entendêssemos isso. Nos dias de hoje, se nós entendêssemos que por este livro nós temos discernimento para o tempo de vida que nós vivemos. Só um parênteses, amém? Tenha plena convicção, você vai dizer assim: Senhor, fala comigo pela tua palavra. Então chegou um tempo, Daniel estava lá, de repente Daniel tem aquela sensação de que alguma coisa estava por acontecer. Que foi fazer Daniel? Daniel foi para o livro de Jeremias. Daniel percebe no tempo que alguma coisa não estava bem e que alguma coisa estava por acontecer. Mas olha só, ele não era profeta. Daniel não era profeta. Por que é que ele teve que consultar outro profeta? Ou seja, o livro que o profeta escreveu, a profecia que ele deixou escrito. Por quê? Porque, irmão, Deus pode dar uma revelação para mim diferente da revelação que Ele dá para você. Está entendendo? Como eu gosto de ouvir os profetas aqui, irmão, na casa do Senhor. E às vezes profeta que nem acha que é profeta, e é um profeta usado nas mãos de Deus, usada nas mãos de Deus. Que nem parece que é profeta, mas é usado e usada nas mãos de Deus. Olha só, eu queria fazer questão de frisar isso.
Então a Bíblia vai mostrar agora que Daniel começa a entrar num ambiente ou num momento profético, e ele sabia que precisava buscar a Deus. Então, o decorrer dos versos, Daniel, irmão, olha a oração que Daniel começa a fazer a Deus. Daniel começa a se humilhar ao Senhor. Daniel começa a se humilhar e vai dizendo assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogo, jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que ele vai dizer: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras, por onde tens lançado, por causa da prevaricação com que prevaricaram contra ti, ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E assim Daniel vai e continua a sua oração. No verso 20, Daniel diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Irmão, olha só, o meu pecado. Daniel, ele pecava contra o Senhor? Desde quando Daniel entrou na Babilônia, ele pecava contra o Senhor? Daniel, ele colocou no seu coração a não se contaminar com as coisas consagradas. Se separou desde jovem. Daniel já era velho aqui. Daniel estava no caminho em direção à velhice. E Daniel fala assim: eu pequei contra o Senhor. Olha que oração, irmãos. Aí depois ele vai dizer assim: e o pecado de meu povo Israel. Olha, ele está dizendo assim: Senhor, eu sou pecado, cometi pecado contra o Senhor. E o meu povo Israel. Você percebeu que na oração de Daniel, ele vai dizer, ele nunca disse, eles pecaram. Ele disse assim: nós pecamos. Sabe por quê, irmão? Quando Deus quer levantar governo sobre a terra, Ele não faz nada sozinho. Porque a matemática de Deus não é eu faço, façamos nós. Façamos nós. Nenhum reino dividido subsiste. Nenhum reino em si mesmo dividido subsiste. Sabe o que nós precisamos aprender? Se queremos governar com o Senhor, precisamos ser nós. Precisamos ser nós. E não eu. Não eu. Quando eu vejo as minhas lamentações e vejo os pecados de meu irmão, eu falo: Senhor, ajuda-nos a mudar. Só acrescentando, amém? Agora Daniel vai ter a revelação daquilo que ele estava pedindo ao Senhor, porque ele viu no livro que estava chegando um tempo. Então ele foi buscar o Senhor e vai dizendo: estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de meu povo Israel, lançando a minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, meu Deus. É a mesma coisa, Daniel está ali falando com o Senhor, de repente o anjo faz assim. Oh, meu Pai do céu. Aleluia. Oh, estando eu ainda falando na oração, irmão, estando eu falando na oração, o céu já estava pertinho de mim. Estando eu falando, enquanto eu estava orando, o anjo estava. Como eu quero que o anjo te visite dessa maneira, irmão. Você falando com Deus e Ele tocando você. Aleluia.
Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio. Irmão, quantos anos se passaram e Daniel não arredou o pé da fé? O mesmo anjo que o visitou de primeira veio na segunda também. Do primeiro ele errou o caminho, mas do segundo ele foi direto. Da primeira vez ele foi impedido do caminho, da segunda vez já foi preparado, já foi direto. É para Daniel, então eu sei a casa. Meu Deus do céu. Aí vai dizendo assim: veio Gabriel, que eu tinha visto na minha primeira visão, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, sai agora para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Grave no seu caderno agora. Grave no seu caderno. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não mais será. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim, e será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, aqui nós temos uma revelação em que um período que haveria de cumprir-se algumas coisas. Então aqui Deus, o anjo que está falando com ele, dá para ele uma revelação de 70 semanas. Porém, as 70 semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. 70 semanas. E quando nós olhamos para essas 70 semanas, que não são de dias, são de anos, cada dia na semana representa um ano. Então logo nós temos 70 semanas. Nós temos aproximadamente 490 dias. 490 anos. 490 anos. Desses 490 anos, nós temos 49 anos em uma primeira etapa, que é uma semana de anos. Esta primeira semana de anos era a semana em que, a partir do momento que eles saíssem do cativeiro, eles estariam em sua terra e edificariam novamente a cidade assolada. Era o primeiro período em que eles, saindo da terra, que estavam no cativeiro, eles reedificariam novamente a Jerusalém e reedificariam novamente o templo. Então, nesse primeiro período, dividido em 7 semanas, 49 anos, e a segunda
parte seriam de 62 semanas, ou seja, 434 anos para a vinda do Messias. Aí depois o texto vai dizer que numa outra parte de uma semana, que seriam aproximadamente 7 anos, que era a parte final, aonde se aconteceriam algumas coisas proféticas aos judeus. Note bem, esta revelação não diz respeito à igreja, diz respeito a Israel. Então vamos lá. Daniel no cativeiro teve a revelação: olha, vocês ficaram 70 anos no cativeiro. Desses 70 anos, que eu quero explicar também, irmão, por que eles ficaram 70 anos no cativeiro? Se eu perguntar assim, você não vai nem saber explicar. Por que eles ficaram 70 anos? Mas olha só, nesse período em que eles saem do cativeiro, nessas 7 semanas, completando 49 anos, era um período onde iniciaria uma nova vida. Desses 434 anos viria o Messias. Então nós vamos iniciar algumas contagens, para nós vermos isso se cumprindo em Cristo. Isso aqui não diz respeito à igreja, isso aqui diz respeito ao povo, porque o verso que mostra para nós, no verso 9, verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não diz respeito à igreja, não diz respeito aos judeus, não diz respeito a nós que ingressamos na fé por causa da fé de Jesus, da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus. Não diz respeito a nós, diz respeito aos judeus. Por isso que João, ele vai dizer assim, ó, e ele veio para os seus. Quem era ele? Jesus. E ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então olha só, o Messias prometido viria para a nação de Israel, mas eles rejeitaram. Então agora Deus pega o controle, pausa para Israel. Pausando para Israel, agora abre um outro período, que é o período da graça. Que este período, ele vai durar até o arrebatamento invisível, que é o que nós aguardamos. Quer ver uma figura? Olha que figura linda. Quando Jesus estava entrando nas terras de Tiro e Sidom, Jesus estava na frente, estava a lei atrás, os fariseus, estavam os discípulos e estava a multidão. Jesus está entrando em Tiro e Sidom. Ali é a figura. Eu acho lindo essas coisas, porque Deus, nos mínimos detalhes, Ele faz nos enxergar. Ó, Jesus estava indo numa terra que não era dele. Jesus estava numa terra de gentios, Tiro e Sidom. Jesus está entrando ali para mostrar para os judeus o tempo novo que iria nascer depois dele, depois da morte dele, ressurreição dele. Então, quando Jesus entra em Tiro e Sidom, vem uma mulher doida atrás de Jesus dizendo assim: mestre, minha filha está endemoniada em casa. Olha só, Jesus estava com os discípulos, com a lei, com a multidão. Naquele momento que Jesus estava indo, Jesus, ele veio para quem? Para os judeus. Os discípulos dizem assim: mestre, olha só, os discípulos não entenderam porque é que Jesus veio. A lei não entendeu porque Jesus veio. Olha só. No entanto, que os discípulos diziam para Jesus: Jesus, despede esta mulher que vem que nem doida atrás de nós gritando. Quando Jesus, olha só, ouvindo seus discípulos, presta atenção, Jesus não ouviu a lei, Jesus ouviu os discípulos. Quem eram os discípulos? Eram pessoas que estavam sendo preparados para pregar em todo o mundo, não nas cercanias apenas em Israel.
mas no mundo todo. Então olha só, os discípulos numa figura dos pregadores da graça, dos pregadores do evangelho desta graça maravilhosa, clamou para Jesus: para Jesus! Jesus naquele momento para. É a mesma coisa Deus pegando nessas 70 semanas o controle remoto e fazendo assim, ó, stop, pause. Por quê? Porque agora eu vou deixar de conectar com o meu povo, continua sendo meu povo, mas agora eu vou começar a trabalhar nos gentios, na igreja. Aleluia, aleluia. Ó, naquele momento que Jesus para, ele vai dar atenção ao gentio. Aquela mulher é interpelada na fé dizendo assim: mestre, a minha filha está endemoniada. Jesus vai dizer o quê? Não é lícito eu tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Não é lícito. Aquela mulher, olha só, aquela mulher, irmão, como gentia, ela estava desesperada por uma salvação. Ela vai dizer: Senhor, eu não quero pão, eu estou vendo que os teus filhos estão jogando pão fora. Senhor, essa nação é amada pelo Senhor, eu sei disso. Essa nação, o Senhor ama ela como referência para o mundo. O Senhor ama ela, o Senhor não está rejeitando ela. Eu só estou querendo a migalha que cai da mesa, que eles não estão querendo. Eu só quero a migalha. Como Jesus não dá migalha, ó, Jesus não dá evangelho migalha, não, Jesus traz com ímpeto, com força boas novas. Ele não dá migalha, ele dá com força, ele dá com qualidade a salvação plena. Naquele momento ali, os judeus só estão olhando, a lei só está olhando, os judeus só estão observando o Cristo tratando com os gentios. Jesus olha para a mulher e fala assim: mulher, grande é tua fé. Nem em Israel eu vi tanta fé. Está entendendo? Por isso que nesse ponto que Deus coloca, nesse parênteses que Deus abre, Ele começa agora a tratar com a igreja. Irmão, nós estamos vivendo um tempo da graça maravilhoso. Nós estamos vivendo um tempo dessa graça maravilhosa. Então, muitos ficam com dificuldade de entender essa graça, porque enquanto Jesus não despede a mulher, ele não volta para com os judeus. Olha o texto, ele não deixou a mulher ir sem milagre. Ele interviu na causa da mulher, enquanto ele não disse para a mulher: olha, mulher, pode ir lá na sua casa porque a sua filha já está liberta. Enquanto Jesus não resolveu o problema dos judeus, ele não voltou para os judeus. Então, olha só que interessante. Nesse momento das 70 semanas, existem muitas correntes da teologia cristã e até mesmo do judaísmo que dizem que esta última semana que para nós falta se cumprir, para os judeus já se cumpriram. Esta semana que ficou faltando de 7 anos, porque cada dia representa um ano, então são 7 anos, ainda falta se cumprir para os gentios que creem na vinda de Jesus antes da grande tribulação. E para os judeus, e até mesmo para uma corrente de fé que crê que isto já foi vivenciado, já se cumpriu. Já se cumpriu em um período de 70 anos depois de Cristo. Então, esta corrente defende que, não,
não existe esta pausa. Esta pausa não existe. Esse momento de 7 anos não existe. Mas nós acreditamos porque com evidências nós vamos ver biblicamente. E eu, a semana que vem, eu vou encerrar com vocês esse assunto das 70 semanas. Amém? Não perca então a semana que vem, porque nós vamos falar sobre as 70 semanas, neste período de pausa, e nós vamos entrar no arrebatamento da igreja. Amém? Então nós vamos ver biblicamente este momento se cumprindo no período da grande tribulação, que perdurará por 7 anos, aonde a igreja do Senhor não estará mais aqui. Eu creio no arrebatamento da igreja piamente. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo que o profeta Daniel profetizou o dia da assolação que vai vir sobre todo mundo. E eu creio em nome do Senhor Jesus, irmão, que nós estamos vivenciando um período diferente. Nós estamos vivendo um momento profético. E eu creio em nome do Senhor Jesus que Cristo está vindo nas nuvens. Nós vamos ver biblicamente. Amém? Esta convicção de fé, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Então não perca. Irmão, peraí, antes de terminar, só vou falar assim, ó, sabe por que o povo ficou 70 anos no cativeiro? Irmão, Deus nunca se esquece de nada, viu? Uma vez que ele disse, ele nunca se esquece. Por que é que este povo ficou 70 anos? Abra sua Bíblia comigo, olha só, livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 25, verso 1. Olha só, Levítico 25, 1. Por que é que este povo, eles tiveram que passar por o cativeiro de 70 anos? E disse, capítulo 25 de Levítico, verso 1. Só para nós não voltarmos a semana que vem nisso, amém? Ó, rapidinho. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiver entrado na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará a tua terra, 6 anos podará a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da sua cega, não cegarás. As uvas da tua vide não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. A ti, ao teu servo e à tua serva, ao teu jornaleiro, ao teu estrangeiro, que peregrina contigo, o teu gado, os teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Depois aqui nós temos no verso 8, Deus discriminando o ano do jubileu. Olha só que interessante, Deus disse assim: Moisés, diga para o povo que quando eles entrarem na terra, eles vão lavrar a terra por 6 anos. E vão cultivar a terra. Só que no 7º ano, a terra vai ser descansada. E não vai lançar semente na terra. E o que nascer da terra você não vai colher. Olha só. O que nascer da terra você não vai colher. Então vocês vão fazer o quê? Todo ano sabático será consagrado ao Senhor. Olha só. Deus não disse que em 6 dias ele daria o maná. No 6º ele daria uma porção dobrada para o 7º, que não era para buscar. O que acontecia quando uma pessoa ia buscar o maná no 7º dia? Estava podre. Ia comer, quando pegava na sexta-feira uma porção dobrada, quando ele ia comer no sábado, quando ele tinha pego dobrado na sexta, mas para o dia do sábado, estragava. Agora olha só que interessante, Deus disse assim: quando vocês entrarem na terra, tira um ano de descanso para a terra descansar. Não vai faltar para vocês. Eu acho lindo isso em Deus, irmão. Deus queria ver a confiança do povo.
Saber que aquilo que é de Deus é de Deus. E não é só o dízimo, é tudo o tempo. Você já percebeu que quando nós comemos o tempo de Deus na nossa vida, nós fazemos e parece que não temos nada, não conseguimos nada, não temos alegria em nada. Deus disse assim: vocês vão lavrar a terra em 6 anos, no 7º vocês vão descansar a terra, não vai jogar semente. E também não vai colher do que nascer da terra, porque é descanso. Mas do primeiro ano que vocês semearem, vai vir abundância para vocês. Agora olha só, contando isso, Deus entrava no ano do jubileu, quando chegava no 49º sábado. Então olha só, de 7 em 7, chegava no ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano 50, era o 50º ano. Então, todo escravo que foi adquirido nesse período de anos sabáticos seria descontado no ano do jubileu. Então vamos supor, eu fui levado como escravo porque devia no ano 35. Faltaria para mim 15 anos. Se minha dívida fosse mais do que 15 anos, chegava no ano do jubileu, era perdoado. Aleluia. Está entendendo? Olha que coisa linda. Então ia contando de 7 em 7, chegava no ano do jubileu. Chegava no ano da libertação de todas as terras. 7º ano descansava a terra. Sabe o que o povo fez quando entrou na terra? Fez o primeiro, começou a andar mais ou menos no segundo. Quando chegou no 3º ano, começaram a descambar e não guardaram os anos sabáticos da terra. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. Segunda Crônicas 36, 21. Diz assim: diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Agora olha só que interessante: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Entendeu? Na multiplicação de 7 dava 49. Aí tinha os sábados que a terra não descansou. Deus disse assim: esses 70 anos é daquela conta que ficou para trás, que agora estou requerendo de vocês. Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, não fique com o tempo que é de Deus, não fique com a finança que é de Deus, não fique com a sua vida que é de Deus, não fique com nada que é propriedade de Deus, que é de Deus, que é de Deus na sua vida. Não fique, porque mais cedo ou mais tarde Ele vai cobrar. Tem também. Então, vamos aprender isso aí. É um mistério. Amém? É um mistério. Amém? Então olha só, isto é profético. É profético. Então, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor disser para você, tudo aquilo que o Senhor disser para você, Deus vai começar a provar você se você quer realmente Ele ou não, através desses detalhes. Já percebeu que quando nós estamos andando na fé, fazendo o que Deus quer, estamos luzentes? Quando deixamos de fazer aquilo que Deus quer, nós apagamos. Então, em nome do Senhor Jesus, não deixe isso apagar em você. Não deixe em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, não esqueça, em nome de Jesus, que Deus é um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E mesmo assim, sabendo tudo isso, Ele nos ama. E pelo seu amor, Ele permite coisas para nos ensinar, porque Ele nos ama. Amém? Se você sente o amor de Deus, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar.
E eu creio em nome de Jesus, irmãos, que isso aqui já está sendo edificante demais. E a edificação espiritual sobre a nossa vida, ela vai passar a cada dia a aumentar em nós quando tivermos um desejo no Senhor. Tenha desejo em Deus, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer em Deus. Porque Deus, Ele vai cumprir propósito na sua vida através do seu interesse em se aproximar dEle. Se aproxime do Senhor. Seja guardado do Senhor, seja guardada do Senhor. Tudo isso que eu estou ensinando a você não é apenas um conhecimento, é para aumentar o temor no coração. Para que Deus aumente um temor no coração. Amém? Para nós servirmos ao Senhor melhor. Para servirmos como Ele merece ser servido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós aprendemos algumas coisas a respeito daquilo que o Senhor fez no passado e por aquilo que o Senhor vai fazer. Estamos numa caminhada, Senhor, de busca pela revelação da Tua palavra. Assim como Daniel, Senhor, teve a revelação da Tua palavra, que o momento era profético, que o momento era profético para a sua vida, Senhor, e para a sua nação. Ele, Deus, se dispôs, Pai, Ele se dispôs a buscar ao Senhor para compreender, Senhor, os mistérios ocultos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, que isso possa acontecer na vida de meu irmão, da minha irmã, na minha vida, Senhor, um desejo a mais de Te conhecer, um desejo a mais de conhecer ao Senhor pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esta sede e esta fome que a Tua igreja tem, Senhor, de aprender do Senhor, de conhecer ao Senhor pelas Escrituras, que isso venha aumentar, Senhor, que venha contagiar, Senhor, a sua família, que venha contagiar seus parentes, que venha contagiar seus amigos, Senhor, que este desejo, meu Pai, em Te conhecer pela Tua palavra, venha aumentar, Senhor, a cada dia, e que nesta fonte que nós temos em nós, Senhor, esta fonte que jorra em nós, meu Pai, o Senhor venha, meu Deus, cumprir os Teus propósitos. Olha para nós, Senhor, tão pequeninos, tão falíveis, mas que tem um amor para com o Senhor, que quer Te buscar a cada dia, que quer Te servir a cada dia, que quer servir pessoas a cada dia, que quer amar, Senhor, a cada dia, meu Pai, a Tua obra e o Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, a intensidade, Senhor, da busca de cada um de nós, meu Pai, que seja também o tamanho da revelação do Senhor, que seja também a revelação da Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. À medida que nós, Senhor, vamos buscando, vamos dependendo, vamos servindo, nós Te pedimos, Pai, revela para nós coisas maravilhosas, revela para nós coisas maiores, meu Deus. Tu és um Deus tão grande, Senhor, o Teu domínio estende-se a todas as nações, o Teu governo, Senhor, é um governo eterno. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ajuda-nos a alcançar o entendimento, ajuda-nos a ter a mente do Senhor. Vem, ó Espírito, sobre cada um de Teus filhos, em nome de Jesus, Senhor. Reina, Senhor, sobre nós, Pai. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Espírito. Reina sobre nós, Espírito. Reina sobre nós, Espírito. Reina sobre nós, Espírito. Domina a nossa mente, domina o nosso coração, domina o nosso intelecto. Domina, Espírito, venha sobre nós. Renova os fracos, levanta os caídos, fortalece, Senhor, nesses tempos onde nós estamos vendo o mal agir, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, confirma, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre nós. Queremos Te servir, Senhor. Segura nas nossas mãos. Precisamos do Senhor, por amor ao Teu nome, Senhor. Por amor ao Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém. Continua servindo o Senhor. Continua buscando o Senhor. Ele tem coisas maiores e melhores para revelar.